Está prevista para este mês a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as organizações não governamentais. A sessão para eleger o presidente e indicar o relator da CPI das ONGs está agendada para a próxima quarta-feira, dia 14, às 2 horas da tarde. O acordo entre os senadores prevê que o autor do requerimento para a criação da CPI, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, seja o presidente da comissão. Desde que propôs a CPI das ONGs, Plínio tem recebido reclamações de comunidades a respeito de interferências, manipulação e barreiras que essas organizações impõem aos povos indígenas. Ontem, lideranças da etnia Baniwá entregaram uma nova carta ao parlamentar amazonense em apoio às investigações. Em um trecho, a carta diz, abre aspas, essa CPI dará oportunidade aos indígenas de saber como foram gastos os recursos, pois na nossa região a desigualdade econômica e social está aumentando e as comunidades indígenas estão sofrendo êxodo com os povos indígenas deixando suas comunidades de origem e migrando para a cidade por falta de alternativas em busca de uma melhoria na qualidade de vida. Fecha aspas. Silva, a gente vai acompanhar aqui a instalação dessa CPI das ONGs. É urgente, né? Já falamos várias vezes aqui que muitas vezes população indígena é usada como massa de manobra e os interesses mesmo da população não são atendidos. É verdade. Essa é uma briga antiga do senador Plínio Valério, do Amazonas, e também do senador Márcio Bittar, do Acre. E provavelmente eles devem estar ali à frente da mesa diretora dessa CPI, que vai funcionar só no Senado. Não é uma comissão mista como a CPI do 8 de janeiro. Portanto, ela é menor, tem uma composição menor, 11 senadores. Veja, há muito tempo, né, Paula, a gente não consegue responder a pergunta, por exemplo, quantas ONGs existem no Brasil? Se a CPI conseguisse responder essa pergunta, já seria um grande avanço, porque nem o Tribunal de Contas da União, nem o Congresso Nacional, ninguém sabe quantas existem. Quantas ONGs existem só na Amazônia? Também ninguém sabe. O que a gente sabe, o que o TCU sabe, por exemplo, é que o dinheiro do Fundo Amazônico, e aí evidentemente é dinheiro dos cofres públicos, né? Dinheiro no final, lá na ponta, é dinheiro do pagador de impostos, ele sai e ele acaba parando na mão de muito poucas ONGs. E aí, quando eu falo poucas, eu estou falando de 20 ONGs que ficam com praticamente todo esse dinheiro. 256 milhões, por exemplo, nos últimos 2 anos. E esse dinheiro, quando ele é escrutinado, o tribunal encontra palestras, livros, seminários. É muito dinheiro para pouca ONG e quase nada de prestação de contas. A suspeita é que esse dinheiro é desviado. Essa é uma parte da história, uma parte da linha de investigação dessa CPI. A outra é qual é a atuação dessas ONGs estrangeiras, algumas renomadas, muito conhecidas, tratadas pelos ambientalistas de Hollywood ou da Europa, da senhora Greta, como a grande salvação da Amazônia. Mas qual é o real interesse delas aqui? Elas colocam dinheiro no Brasil ou elas levam algum tipo de dinheiro? Como elas atuam com indígenas? Como elas atuam com povos da floresta? Em Coari, por exemplo, que é um município pequeno no Amazonas, o senador Plínio Valério já descobriu que uma ONG comprou uma boa parte do território. Como isso foi possível? Quem chega a São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, encontra os aviões, os voos que tem canadenses, que tem europeus, né? Então, do que se trata? Essa é a intenção dessa CPI que a gente vai acompanhar aqui no Oeste Sem Filtro. Eu estive na região de São Gabriel da Cachoeira por 10 dias. Eu encontrei vários representantes de ONGs, todos da cidade. Ninguém nenhum militante das ONGs vai ver a tribo onde vive. Tal. E eu afirmo que eles vivem disso. Eles vivem do dinheiro, das doações, de entidades internacionais, de negócios, onde eles atuam como intermediários. As ONGs, o número de ONGs na Amazônia dá para povoar boa parte aí daquele território deserto. Por que não existe uma ONG defendendo os índios aqui do Pico do Jaraguá, em São Paulo? Não tem. Os índios vivem as mesmas dificuldades que
os donos dessas ONGs apontam na Amazônia. Mas aqui elas não atuam. Não atuam. E mais, né? Eu queria que eles explicassem do que vivem. Essa é a chave da coisa. De onde vem o dinheiro para a sobrevivência deles? É isso. Ana, quero aproveitar e trazer mais um artigo aqui de Silvio Navarro. Já podemos pedir música, Silvio, aqui, ó. Picaretas da Amazônia. E aí vou pedir licença aqui para ler um trechinho, porque vale a pena. A pergunta, quantas ONGs existem no Brasil, digitada no Google, devolve 3,3 milhões de consultas. É um bom sinal de que o tema suscita curiosidade. E um mau sinal, o fato de ninguém ter a resposta. Há 2 anos, o IBGE tentou quantificá-las. São pelo menos 237 mil. Mas, dada a quantidade de notas de rodapé e observações no estudo, a própria nota técnica chega à conclusão de que não se sabe a resposta. Afinal, nem o Instituto tem certeza de quantas estão ativas e quais podem ser enquadradas como ONG. Quer dizer, fica difícil a fiscalização. Nesse universo espetacular, nenhuma se lembrou de perguntar alguma coisa sobre o cacique preso em Brasília. Verdade. E são várias. Bom, vale a leitura. Ana? Eu tô falando, eu não quero ser nunca inimiga do Silvio. Já falei isso uma vez, porque o Silvio é uma enciclopédia. Não mexam com o Silvio, porque ele puxa cada artigo tão rico em informações, né, fidedignas, em fatos, que incomoda, né? Agora, o Silvio comentou das ONGs estrangeiras, né, americanas, canadenses. Por falar em Canadá, Hollywood está quietinha. Nenhum pio em relação ao incêndio no Canadá, a fumaça chegando aqui nos Estados Unidos, deixando o nível de poluição, né, no ar de grandes cidades americanas praticamente muito denso, as pessoas não podem nem sair de casa, mas aí não é culpa do Trudeau, não é culpa de ninguém do Canadá, é culpa do aquecimento global, da mudança climática. Mas quando os mesmos incêndios nessa época aconteciam aqui na Califórnia e Donald Trump estava na Casa Branca, aí era culpa do Donald Trump. Quando alguns incêndios aconteciam, incêndios normais e naturais, devido à falta de chuva e secas, aconteciam na Amazônia durante o governo do presidente Bolsonaro, aí também era culpa do presidente Bolsonaro. Essa CPI das ONGs, mais a CPI do MST, elas vão dar o que falar. Até porque hoje nós temos um deputado ali, o deputado Ricardo Salles, que também é um poço de informação, tem muita informação sobre a Amazônia, sobre as ONGs, sobre o MST, sobre os povos que ali habitam a região. Agora, eu vou repetir um sonho, né? Eu torço para que nessa onda de CPIs, um dia eu abra o jornal e veja CPI do esporte, CPI do Ministério do Esporte. Aí sim eu ia comprar aqui um carregamento de pipoca e só assistir. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronotis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea.
alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos nora pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.